Olha só, não financie um carro antes de assistir este vídeo até o final, pois eu vou te mostrar como você deve construir um planejamento financeiro super simples, inteligente e estratégico para você não tomar nenhuma decisão errada e vir a perder a oportunidade de comprar o seu veículo. E ainda mais, irei mostrar com cálculos se vale mais a pena financiar um carro agora ou investir o seu dinheiro e comprar um carro lá no futuro à vista. Se o seu sonho é comprar o seu carro próprio, eu preciso que você entenda que existem três formatos principais para adquirir um bem como este, sendo o primeiro é o financiamento CDC, que é o crédito direto ao consumidor, ou comprando à vista, ou então um formato que muita gente recorre, que é o consórcio. No financiamento, você pode dar uma entrada ou não e financiar o restante junto a um banco ou uma instituição financeira. E como você está financiando um carro ou uma moto, a instituição credora precisa de uma garantia para caso você pare de arcar com as parcelas do financiamento. Logo, o próprio veículo se torna uma garantia até a quitação do mesmo. Lembrando que se você ficar até 3 meses sem pagar o carro ou a sua moto, o mesmo pode ser tomado, haja visto que o veículo só será seu de fato assim que você finalizar pagar aquela última parcela do seu financiamento. Comprar à vista é o jeito mais simples, porém o mais distante para a grande maioria das pessoas. E basicamente seria poupando e investindo parte do seu salário todos os meses e adquirindo um bem lá no futuro. E essa oportunidade ela é ótima, pois você pode conseguir um baita desconto na hora da negociação. E o consórcio, ele funciona da seguinte maneira. É como se fosse um fundo no qual um grupo de pessoas se associa para contribuir todos os meses um valor específico e por meio do lance ou do sorteio, um dos participantes recebe uma carta de crédito para adquirir o carro. E as principais vantagens do consórcio é que pode sair muito mais barato que um financiamento. É uma boa opção se você pode esperar e não tem muita urgência para adquirir esse bem agora. Mas também existem algumas desvantagens. E quais são elas? Tempo de espera, ele é totalmente incerto para ser contemplado, pois ou você dá um lance muito alto ou você paga aquelas parcelas todos os meses sem saber quando você vai ser contemplado. Se o carro que você quer mudar ou encerrar o plano, pode haver algumas penalidades ou até mesmo custos adicionais. E, para finalizar, mesmo sendo menos os juros, se comparado a um financiamento, ainda há custos de administração e também outras taxas. Eu particularmente confesso que a proposta de um consórcio ela é super interessante, porém eu não curto muito a ideia dele, pois você fica preso a isso por muitos anos. Não acho que seja uma ferramenta financeira ruim, mas a aplicabilidade dela é péssima, por mais que seja interessante para quem não sabe guardar dinheiro. O meu objetivo aqui neste canal é justamente te ajudar a investir todos os meses de uma forma super simples e inteligente, justamente para não ter que recorrer a esses modelos financeiros como é o consórcio. Por isso, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like para fazer as pazes com o seu dinheiro e sair de uma pessoa endividada para se tornar uma pessoa investidora. E como você já sabe quais são os três principais formatos de se conquistar um carro ou uma moto, neste vídeo em específico eu vou focar somente no financiamento de um carro e nos investimentos, justamente para você entender se vale mais a pena comprar o seu veículo à vista ou financiar ele agora, certo? Mas qual carro você deseja comprar? Neste momento eu sugiro você ter pelo menos duas possibilidades de carros e de preços, justamente para você sair e pesquisar no mercado os valores deles e quais são as propostas financeiras. E seja muito justo com o seu bolso e com a sua realidade. Eu vejo muita gente querendo comprar o carro dos sonhos, mas que não cabe neste momento da vida e acaba se frustrando muito com isso. Jogue limpo com seu dinheiro e conquiste um carro que faça sentido agora. Está tudo bem se programar para conquistar o seu carro dos sonhos lá no futuro. É só que neste momento essa ideia não se encaixa. E agora que você decidiu qual carro comprar, está na hora de pesquisar no mercado quais são as ofertas, taxas de juros e as oportunidades que estão sendo oferecidas para você. E lembre-se, quanto melhor for a sua situação financeira, melhor será a sua taxa de juros para financiar. E para que seja tão boa assim, você não pode ter dívidas inadimplentes, estar devendo pessoas ou até mesmo ter o score baixo. Resumindo, você não pode ter um nome sujo. Quanto pior for a sua reputação financeira, maior será a sua taxa de juros para financiar. Ou seja, vai sair muito caro ter um carro. Pois pensa comigo, se você vê que uma pessoa deve demais e que não honra com os pagamentos das coisas, você iria querer emprestar dinheiro para ela? Obviamente que não. Por isso a taxa de juros dela tenderá a ser bem mais alta. Dito isso, pegue agora papel e caneta, pois nós iremos montar um planejamento financeiro agora. E para esse planejamento nós estaremos considerando um carro no valor de R$100 mil e tem uma taxa de juros de 1,8% ao mês. Ou seja, uma média de 23,9% ao ano. E nós iremos dar uma entrada de R$30 mil, pois quanto maior for o valor da entrada, menor ficará o valor da parcela do financiamento. E lembre-se que o modelo financeiro que é utilizado para financiamentos de veículos é o da tabela Price. Ou seja, os valores das parcelas são idênticos do começo até o final do financiamento. Bom,
Agora nós vamos organizar essas ideias. Primeiro, nós já temos o valor do carro, que é de 100 mil reais. Depois nós já temos o valor da entrada, que é de 30 mil reais. Logo, o valor a ser financiado é de 70 mil. Nós temos também agora uma taxa de juros total, que é o nosso custo efetivo total, que de 1,8% ao mês e com um prazo de financiamento de 48 meses. Existe sim a possibilidade do tempo ser bem maior, mas saiba que os juros ficarão bem maiores, pois quanto maior for o tempo, maiores serão os juros. Porém, em sua grande maioria, o tempo base é de 48 meses. E após realizar os cálculos com o vendedor, você descobriu que o valor das parcelas mensais seriam de R$ 2.165 por mês, o que daria uma média de R$ 33.900 somente de juros ao final do financiamento. Então, pegando o valor da entrada de R$ 30 mil reais, mais o valor financiado de R$ 70 mil reais, mais os juros de R$ 33.900, o valor do veículo sairia para você em R$ 133.900 após o período de 4 anos. Lembrando que eu não estou considerando a desvalorização do veículo neste período. E se eu te falar que esse cálculo ainda está totalmente incompleto e é por esse motivo que você não está conseguindo sustentar as parcelas do financiamento? Você acreditaria nisso? E esse é o maior furo financeiro para quem está querendo financiar um carro. Mas Guilherme, o que está faltando nestes cálculos? Se o mais importante é saber o valor da parcela do financiamento. Beleza, concordo com você em partes, mas o seu carro não tem IPVA, seguro, licenciamento, gasolina, custos com manutenção, lavagens mensais e gastos com estacionamentos, não? E é aqui que está o grande furo que as pessoas cometem ao realizar o planejamento financeiro do carro próprio. Então, em hipótese alguma, você pode esquecer de adicionar esses custos mensais do seu veículo. É claro que não iremos conseguir ter a maior certeza do valor exato, mas tem como ter uma média de gastos mensais. Eu mesmo pedi para a inteligência artificial realizar um levantamento médio para todos esses custos extras e ficou em mais ou menos assim. O IPVA ele pode variar de região para região, mas é uma média ali de 4% sobre o valor do veículo. Então seria aproximadamente de R$ 4.000 no ano. O licenciamento ele é uma média de R$ 250, mas você só paga uma vez. O seguro ele é de 3.500, mas você consegue parcelar. Uma média de R$ 9.000 no ano com gasolina e uma manutenção de uns R$ 2.000 no ano. E também tem uns custos ali aproximados de lavagem, estacionamentos que você for ter de uns R$ 1.200 no ano. Dito isso, o valor anual que você poderá vir a gastar com o seu veículo seria uma média de R$ 19.950. E como a grande maioria dos gastos você paga mensalmente, você teria um custo mensal de aproximadamente R$ 1.700 somente por ter o veículo para utilizar no dia a dia. Portanto, somando o valor da parcela do financiamento, mais essa média de custos mensais do carro, você teria um gasto mensal de R$ 3.865. E aí, caberia no seu orçamento ou não? Deixa aqui nos comentários. Beleza, agora de fato você fez a primeira parte e uma das mais importantes do planejamento financeiro, pois agora você precisa entender se esse custo cabe ou não na sua realidade financeira. Por isso, você irá realizar um diagnóstico financeiro da sua vida, levantando seus custos fixos, os variáveis, os investimentos, é claro, e gastos no cartão de crédito. E para ficar mais fácil essa visualização, você pode adquirir a sua planilha de gestão financeira pessoal, que está bem aqui, ó, no link da descrição deste vídeo. E este é um momento muito crítico do planejamento, pois é onde você verá se de fato esse financiamento vai caber na sua vida ou não. Inclusive, eu indico que o valor da parcela não venha a representar mais que 30% do seu salário. Então, para você financiar esse veículo em questão, você deveria ganhar uma média ali, ó, de uns R$ 10.000. E depois de você levantar esses custos e ainda continuar investindo pelo menos 10% do que você ganha, você irá adicionar esse novo custo fixo para entender se você terá capacidade financeira futura para arcar com os financiamentos e os custos básicos do veículo. Eu sugiro muito você não deixar de investir todos os meses só para entrar no financiamento. A ideia é que além dos seus gastos mensais e um financiamento, você continue investindo sem falhar sequer um mês. Se um financiamento agora vai prejudicar completamente, ou você diminui mais ainda o seu estilo de vida, ou você começa a ganhar mais dinheiro sem aumentar o seu estilo de vida na mesma proporção. Você precisa continuar mesmo aumentando o valor das suas receitas. E outra, como que está a sua reserva de emergência? Se você raspar completamente o tacho inteiro para dar de entrada no financiamento, isso irá complicar demais a sua realidade, pois você não tem garantias nenhuma do futuro. Vai que em algum momento você precise de uma reserva para continuar pagando seus gastos, pois perdeu o emprego. Então, tenha ao menos 3 meses do seu custo de vida mensal na reserva, incluindo o seu financiamento, antes de pensar em comprar o seu veículo. E será que realmente você precisa de um carro ou até mesmo de uma moto neste exato momento? Olhe para sua realidade e se pergunte, por que eu preciso de um veículo neste momento? Se você mora perto de tudo, trabalha em casa e só sai aos finais de semana, seria muito melhor você continuar andando de Uber, pois será muito mais barato e mais inteligente financeiramente. Não faz sentido nenhum você comprar um veículo para ficar parado durante a semana inteira na sua casa para só sair final de semana e olhe lá,
Por isso, eu vou te mostrar uma outra proposta que seria investir esse dinheiro por 4 anos e comprar o seu veículo à vista. É claro que durante esse período pode acontecer de você ter que de fato comprar um carro ou uma moto e vir a sacar o dinheiro todo para dar uma entrada e financiar o resto. Se isso acontecer e as parcelas vierem a caber em seu orçamento e ainda continuar investindo para a sua reserva, está tudo bem, você pode tomar essa atitude como financiamento. Aliás, você já estava investindo para esse objetivo mesmo, mas só tome uma atitude como essa se for de forma inteligente e que não fure o seu orçamento, para você não ficar ali no sufoco. Pois bem, iremos considerar na simulação um investimento super seguro, que no caso seria um CDB rendendo 100% do CDI com uma rentabilidade anual média de 10%, para que fique mais realista, haja visto que hoje está por volta de 15%, mas ela varia com o tempo. Iremos considerar que você vai colocar os 30 mil reais, que seria referente à entrada do financiamento, e que todos os meses você vai investir uma média de R$ 1.500. É claro que se você puder investir mais rápido você juntará o dinheiro para comprar o seu veículo à vista. E conforme você consegue ver aqui ao lado, após 4 anos e já sendo descontado o imposto de renda de 15%, você teria um patrimônio acumulado de aproximadamente R$ 127 mil. Ou seja, em 4 anos você teria cerca de 127 mil, que seria o suficiente para comprar o carro à vista e ainda sobraria uma margem de lucro, e que tranquilamente poderia ser um dinheiro para arcar com os custos do veículo nos próximos meses. Então, se você financiar agora, você paga uma média de R$ 133.900 só pelo financiamento e tem o carro de forma imediata. E se você investir para comprar no futuro, você juntaria uma média de R$ 127 mil em 4 anos e compraria o carro à vista e ainda sobraria uma grana para você. Portanto, financeiramente é melhor investir e comprar à vista depois, já que o financiamento a 1,8% ao mês é bem mais caro do que o rendimento de um CDB a 100% do CDI. Mas emocionalmente pensando, se o carro ou a moto for necessário agora, seja por motivos de trabalho, locomoção diária, para atender a demanda da sua família, dos seus filhos, aí sim o financiamento pode fazer sentido como uma decisão de necessidade e não como um investimento. E claro, sem esquecer de entender se cabe no seu orçamento financeiro ou não. E não se esqueça que uma das melhores oportunidades para quitar um financiamento mais rápido seria amortizando parte das parcelas futuras. Então, se você puder e tiver capacidade financeira no seu orçamento de pagar a parcela do mês normal e adiantar algumas parcelas futuras, como por exemplo a última, seria ótimo para diminuir os juros e quitar mais rápido o seu financiamento. Então, talvez o financiamento de 4 anos poderia ser quitado em 2 anos. Inclusive, terá um vídeo muito em breve explicando exatamente sobre isso. Então, aproveite para se inscrever no canal e ative o seu sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não quero entrar no ponto de vista se vale a pena ou não comprar ou financiar um carro, pois é do desejo e sonho de cada um. O meu objetivo como educador financeiro é te apresentar as oportunidades e em como construir um planejamento financeiro inteligente para conquistar algo que você tanto almeja. Esse planejamento foi real e foi de um cliente meu. Eu trouxe uma parte dele para que você possa entender como funciona o planejamento financeiro para comprar um veículo na prática. E depois de tudo, o que eu falei aqui nesse vídeo, o que você achou dessa ideia de planejamento? Você escolheria financiar ou investir todos os meses para comprar à vista somente lá no futuro? Se você tiver ficado com mais alguma dúvida sobre os investimentos, cálculos e como funciona um consórcio, deixe aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.